Miami, Flórida. Fevereiro de 2024. O sol do final da tarde penetrava pelas janelas do chão ao teto do pequeno, mas cuidadosamente decorado apartamento em Coral Gables. Sarah Mitchell estava em frente ao espelho de corpo inteiro, ajustando o anel de noivado em seu dedo pela 100ª vez naquele dia. O diamante refletia a luz, criando pequenos arco-íris nas paredes de cor creme. Com 26 anos, cabelos loiros mel, que caíam em ondas naturais sobre os ombros e olhos verdes, que pareciam capturar a essência da beleza costeira da Flórida. Sarah tinha todos os motivos para acreditar que sua vida estava finalmente se encaixando. Seu noivo, David Chen, era engenheiro de software em uma promissora startup em Brickell. Eles se conheceram 2 anos antes em um evento beneficente para a conservação dos oceanos, uma causa pela qual ambos eram apaixonados. David era prático, trabalhador e gentil, de uma maneira discreta que os namorados anteriores de Sarah nunca haviam sido. Ele não era chamativo nem dramático. Era estável, confiável. E era exatamente isso que Sarah precisava depois de anos de instabilidade. A infância de Sarah tinha sido complicada. Sua mãe, Linda, a criou sozinha depois que seu pai os abandonou quando Sarah tinha 7 anos. Linda tinha 2 empregos, às vezes 3, tentando manter a família na cara região sul da Flórida. Ela limpava casas durante o dia e servia mesas à noite, chegando em casa exausta, mas sempre tentando esconder isso por trás de um sorriso. Sarah aprendeu cedo que sonhos eram luxos, que pessoas como elas não podiam se dar ao luxo de ter. Ela estudou muito, conseguiu uma bolsa parcial para a Florida International University e se formou em gestão hoteleira. Agora, ela trabalhava como coordenadora de eventos em um hotel boutique em South Beach, organizando casamentos para clientes ricos, cujas celebrações custavam mais do que sua mãe ganhava em um ano inteiro. A ironia não passou despercebida por ela. Ela passava os dias criando momentos perfeitos para outras pessoas, enquanto planejava cuidadosamente o orçamento para seu próprio casamento modesto, marcado para setembro. Ela e David decidiram fazer algo pequeno e íntimo, apenas com a família e amigos próximos, em um local à beira-mar, em Key Biscayne. Nada extravagante, algo real. Seu telefone vibrou na cômoda. Sarah pegou-o, esperando uma mensagem de David sobre os planos para o jantar. Em vez disso, era uma notificação do Instagram. Alguém havia comentado em uma de suas postagens recentes uma foto do pôr-do-sol que ela havia tirado no South Point Park, com uma legenda sobre gratidão e novos começos. O comentário era simples, mas chamou sua atenção porque estava em inglês impecável, com uma inflexão britânica na frase. Seu olho para a beleza é extraordinário. Você já pensou em trabalhar como fotógrafa profissional? Sarah clicou no perfil. O nome de usuário era Luxe Lifestyle Global, e a biografia descrevia o serviço como um concierge de luxo internacional que conectava clientes abastados a experiências únicas e criativos talentosos. A foto do perfil mostrava um escritório moderno e elegante, com o Burj Khalifa de Dubai visível através de janelas enormes. O feed estava repleto de imagens impressionantes. Festas em iates particulares em Mônaco, desfiles de moda exclusivos em Paris, galas repletas de celebridades em Londres, shows intimistas com músicos mundialmente famosos em locais privados. Cada postagem tinha milhares de curtidas e comentários de pessoas expressando inveja e admiração. Sarah sentiu uma onda de curiosidade misturada com ceticismo. Ela estava nas redes sociais há tempo suficiente para reconhecer a maioria dos golpes. As ofertas boas demais para ser verdade. Os perfis falsos prometendo contratos de modelo ou dinheiro fácil. Mas algo nessa conta parecia diferente. Não estava pedindo nada.
Não estava fazendo promessas, estava simplesmente elogiando seu trabalho. Ela decidiu responder educadamente. Muito obrigada. A fotografia é apenas um hobby para mim, mas agradeço as palavras gentis. A resposta veio em poucos minutos. Um hobby que pode se tornar muito mais. Meu nome é Victoria Sterling. Sou curadora de estilo de vida para pessoas de alto poder aquisitivo nos Emirados Árabes Unidos e na Europa. Atualmente, estou planejando uma celebração exclusiva para um dos meus clientes em Dubai, um fim de semana de apreciação cultural, em homenagem ao empreendedorismo e à inovação americanos. Estamos procurando um coordenador de eventos americano com gosto autêntico, alguém que entenda de elegância sem pretensão. Seu perfil sugere que você pode ser exatamente o que precisamos. Você estaria aberta a uma conversa? O coração de Sarah acelerou. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Ela nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos, exceto por uma viagem de férias de primavera para Cancún durante a faculdade. A ideia de trabalhar internacionalmente, mesmo que temporariamente, era emocionante. Mas ela também estava cautelosa. Ela capturou a tela da mensagem e a enviou por mensagem de texto para sua melhor amiga, Jéssica Rodrigues, que trabalhava com marketing digital e sabia mais sobre autenticidade online do que qualquer outra pessoa que Sarah conhecia. A resposta de Jéssica veio rapidamente. Meu Deus, essa conta parece legítima. Mais de 200 mil seguidores. Emblema verificado. Engajamento real, sem bots. Pesquise no Google o nome Victoria Sterling e curadora de estilo de vida dos Emirados Árabes Unidos. Sarah fez exatamente isso. Ela encontrou vários artigos em revistas de estilo de vida de luxo, referências ao trabalho de Victoria Sterling como curadora de eventos para famílias reais e bilionários, menções na Forbes e na Bloomberg sobre sua clientela exclusiva. Havia fotos profissionais da própria Victoria, uma mulher elegante na casa dos 40, com traços marcantes, estilo impecável e a postura confiante de alguém que se movia com facilidade pelos círculos mais exclusivos do mundo. Sarah respondeu à mensagem. Eu teria interesse em saber mais. O que essa oportunidade envolveria? A resposta de Victoria foi detalhada e profissional. Meu cliente, o Sr. Hassan Al-Nur, é um empresário e investidor do setor de tecnologia. Ele fez fortuna com energia renovável e inteligência artificial. Ele está organizando uma celebração de 3 dias em sua propriedade privada, nos arredores de Dubai, para homenagear a inovação americana. Ele quer criar uma experiência que represente autenticamente a cultura, a sofisticação e a criatividade americanas. O evento contará com cerca de 30 convidados, todos líderes empresariais e diplomatas influentes. Precisamos de alguém para coordenar os elementos estéticos, a disposição das mesas, os arranjos florais, o fluxo do entretenimento e a apresentação cultural. A remuneração seria de $25 mil por 3 dias de trabalho, mais todas as despesas, passagem aérea em primeira classe, acomodação de luxo e a oportunidade de interagir com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Sarah ficou olhando para a tela do celular. $25 mil. Era quase metade do seu salário anual. Era o suficiente para pagar todo o casamento e ainda sobrar dinheiro. Era o suficiente para ajudar sua mãe a se aposentar do trabalho noturno. Era uma quantia que mudaria sua vida por 3 dias de trabalho, fazendo exatamente o que ela já fazia profissionalmente. Mas ainda parecia bom demais para ser verdade. Entendo sua hesitação, dizia a próxima mensagem de Victoria, como se ela pudesse sentir a dúvida de Sarah através da tela. Esta é uma oferta significativa de alguém que você não conhece. Ficarei feliz em marcar uma videochamada para que possamos discutir tudo em detalhes. Posso fornecer referências de colaboradores anteriores e responder a quaisquer perguntas que você tenha.
Também posso colocá-la em contato com o assistente executivo do Sr. Al-Nur para verificar a legitimidade desta oportunidade. A devida diligência profissional não é apenas bem-vinda, mas esperada. Essa oferta de verificação fez Sarah se sentir melhor. Um golpista não convidaria para uma análise minuciosa. Um golpista não ofereceria referências. Ela concordou com uma videochamada no dia seguinte. Quando Sarah contou a David sobre isso naquela noite, enquanto comiam comida tailandesa no balcão da cozinha, sua reação foi imediata e negativa. Sarah, isso parece exatamente com aquelas histórias de tráfico humano que você ouve. Mulheres jovens são atraídas para o exterior com promessas de trabalho e depois desaparecem. Eu sei que parece isso, disse Sarah, tentando manter um tom paciente em vez de defensivo. Mas vou fazer uma videochamada primeiro. Vou pedir referências. Não vou aceitar nada cegamente. David largou os pauzinhos e olhou para ela com seriedade. Por que um bilionário em Dubai precisaria especificamente de uma coordenadora de eventos de Miami? Eles não têm profissionais lá? A questão é que é um evento com tema americano, explicou Sarah. Ele quer uma sensibilidade americana autêntica, não alguém tentando reproduzi-la. E você vai voar sozinha pelo mundo para trabalhar para estranhos? Ainda não decidi nada. Estou apenas explorando a possibilidade. David cerrou os dentes. Sarah, vamos nos casar em 7 meses. Devemos construir nossa vida juntos aqui. Agora você quer voar para Dubai para um trabalho misterioso? São 3 dias, David. 3 dias por $25.000. É todo o nosso orçamento para o casamento. Mais dinheiro para ajudar minha mãe. Existem outras maneiras de ganhar dinheiro, maneiras mais seguras. Como quais? Trabalhando 80 horas por semana no hotel, aceitando mais trabalhos freelance que pagam $200 por um dia inteiro de trabalho. Eles não brigavam com frequência, mas quando brigavam, sempre voltavam a esse assunto. A cautela prática de David contra a ânsia de Sarah por algo mais. Ele vinha de uma família confortável de classe média. Seus pais pagaram sua faculdade. Ele nunca soube o que era ter que calcular se poderia pagar as compras do supermercado e a conta de luz na mesma semana. Ele não entendia o cansaço profundo de estar sempre a um passo de uma emergência que poderia levar ao desastre financeiro. A videochamada com Victoria Sterling no dia seguinte ajudou muito a acalmar as preocupações de Sarah. Victoria apareceu em um escritório claramente profissional, vestida com um elegante blazer creme, o cabelo escuro preso em um coque elegante. Ela era articulada, conhecedora de planejamento de eventos e fez perguntas ponderadas a Sarah sobre sua experiência e filosofia estética. Ela mostrou a Sarah os planos preliminares para o evento, painéis de inspiração com paletas de cores e conceitos de design, cronogramas e documentos de logística. Tudo parecia profissional e legítimo. Quero ser totalmente transparente com você, disse Victoria perto do final da ligação. Esta é uma oportunidade incomum e entendo que requer um ato de fé. O Sr. Al-Nur valoriza muito a privacidade e é por isso que a propriedade fica em um local seguro, fora da cidade. Você ficaria hospedada na propriedade durante todo o evento. Haverá outros funcionários lá, incluindo segurança, equipe de catering e profissionais de hospitalidade. Você não estará sozinha. Posso falar com alguém que já trabalhou com você antes? Perguntou Sarah. Claro. Victoria forneceu as informações de contato de 2 outros coordenadores de eventos, um em Londres e outro em Nova York, que haviam trabalhado em projetos anteriores. Sarah entrou em contato com os 2. As respostas deles foram elogiosas. Victoria era profissional, seus clientes eram exigentes, mas justos, o pagamento era sempre pontual e as experiências eram determinantes para a carreira.
Sara também pesquisou sobre Hassan al-Nur. Ele existia. Havia artigos de negócios sobre seus investimentos em energia renovável, menções ao seu trabalho filantrópico, financiando iniciativas educacionais em países em desenvolvimento, fotos dele em conferências de tecnologia e painéis do setor. Ele mantinha um perfil relativamente discreto para alguém com sua riqueza, o que, na verdade, o tornava mais credível. Bilionários ostentosos postavam constantemente nas redes sociais. Empresários sérios valorizavam a privacidade. Durante a semana seguinte, Sara passou por um processo de verificação minucioso. Ela teve mais 2 videochamadas com Victoria, uma com o assistente executivo do Sr. Al-Nur, e recebeu um contrato formal de um escritório de advocacia legítimo em Dubai. O contrato descrevia tudo: suas responsabilidades, o cronograma de pagamentos, os preparativos de viagem, as expectativas de confidencialidade. Tudo parecia legítimo. David continuava inconvicto, mas parou de argumentar ativamente contra. Se você está determinada a fazer isso, disse ele, pelo menos me dê todas as informações de contato. O endereço, números de telefone, tudo. E me ligue todos os dias, várias vezes ao dia. Eu ligarei, prometeu Sara. São 3 dias. Voltarei antes que você perceba. A reação de sua mãe foi diferente. Quando Sara contou a Linda sobre a oportunidade sentada no pequeno apartamento da mãe em Hialeah, os olhos de Linda se encheram de lágrimas. Querida, isso é incrível. É o tipo de oportunidade que sempre desejei poder lhe dar. Você me deu tudo o que importava, mãe. Linda estendeu a mão e apertou a mão de Sara. Apenas tome cuidado, ok? O mundo nem sempre é gentil com mulheres jovens sozinhas. Vou tomar cuidado, prometo. Em 18 de março de 2024, Sara Mitchell embarcou em um voo da Emirates de Miami para Dubai. Ela estava sentada na classe executiva, outro detalhe que a impressionou. O assento reclinava até se transformar em uma cama completa. Havia um sistema de entretenimento pessoal com centenas de filmes. Os comissários de bordo trouxeram champanhe e nozes quentes em um pequeno prato de porcelana. Quando o avião decolou e a costa de Miami desapareceu abaixo, Sara sentiu uma mistura de emoção e nervosismo tomando conta de seu peito. Ela pensou em David, que a deixou no aeroporto com um abraço apertado e um pedido sussurrado para que ela se cuidasse. Pensou em sua mãe, que a fez prometer ligar assim que pousasse. Pensou no casamento em setembro, na vida que estava construindo, em todas as razões pelas quais estava correndo esse risco. $25 mil, 3 dias, uma aventura que ela nunca esqueceria. Sara reclinou o assento, aceitou outra taça de champanhe de uma comissária de bordo sorridente e observou as nuvens passando pela janela. Ela não percebeu que 3 fileiras atrás dela, outra jovem estava sentada sozinha, também viajando para Dubai, também contatada pelas redes sociais com promessas de oportunidades. A armadilha já estava se fechando e nenhuma das duas tinha ideia. O voo da Emirates pousou no Aeroporto Internacional de Dubai às 6:30 da manhã, horário local. Sara conseguiu dormir algumas horas, acordando periodicamente com o zumbido dos motores e a sensação surreal de que estava cruzando o Oceano Atlântico em direção a um lugar que só tinha visto em fotos. Pela janela, enquanto o avião descia, ela teve seu primeiro vislumbre de Dubai, uma metrópole em expansão que se erguia impossivelmente do deserto, com torres de vidro refletindo o sol da manhã como cristais. O aeroporto em si era impressionante, enorme, reluzente, repleto de lojas de grife e anúncios digitais em uma dúzia de idiomas. Sara seguiu as placas em direção à imigração, puxando sua única mala despachada atrás de si. Victoria a instruíra a fazer uma mala leve, explicando que roupas adequadas para o evento seriam fornecidas,
uma prática comum em trabalhos de hospitalidade de alto nível, onde a consistência da imagem era importante. A fila da imigração avançava lentamente. Quando Sarah finalmente chegou ao balcão, o oficial, um jovem emiradense, vestindo a tradicional candura branca e gutra xadrez vermelha, examinou seu passaporte com eficiência experiente. "Objetivo da visita?" perguntou ele em inglês sem sotaque. "Negócios. Estou aqui para um projeto de coordenação de eventos." Ele digitou algo em seu computador com expressão neutra. "Duração da estadia?" 4 dias no total. Ele olhou para ela novamente, desta vez com os olhos demorando um pouco mais do que o profissionalmente aceitável. Em seguida, carimbou seu passaporte e acenou para que ela passasse. Sarah pegou sua bagagem e se dirigiu à área de desembarque, procurando na multidão o representante que Victoria havia dito que a encontraria. Um homem estava parado perto do fundo da área de espera, segurando um iPad com o nome dela exibido em letras elegantes. Sarah Mitchell. Ele era sul-asiático, talvez paquistanês ou indiano, vestindo um terno escuro, apesar do calor já crescente. Sua expressão era formal, sem sorrisos. "Senhorita Mitchell?" ele disse quando ela se aproximou. "Sim, sou eu. Sou Rashid. Vou levá-la até a propriedade. Por favor, por aqui." Seu inglês tinha um sotaque forte, e ele não se ofereceu para pegar a mala dela, nem puxou conversa. Sarah o seguiu pelo terminal e saiu para o calor brutal da manhã. Mesmo às 7 da manhã, a temperatura parecia estar perto dos 32 graus. O ar-condicionado interno não a havia preparado para isso. O veículo que esperava na calçada era um SUV Mercedes preto com vidros escuros. Rashid abriu a porta traseira para ela, pegou sua mala e a colocou no porta-malas. Sarah entrou, grata pela rajada de ar frio que saía das saídas de ar. Enquanto se afastavam do aeroporto, Sarah tentou puxar conversa. "É longe até a propriedade?" "1 hora, talvez mais." "Trânsito", respondeu Rashid com os olhos fixos na estrada. "Você trabalha para o Sr. Al-Nur há muito tempo?" "Alguns anos." A conversa morreu ali. Sarah pegou seu celular para enviar uma mensagem a David, dizendo que havia pousado em segurança, mas não havia sinal. Sua operadora americana ainda não devia ter ativado o roaming internacional. Ela fez uma nota mental para perguntar sobre o Wi-Fi na propriedade. Eles passaram pelo distrito comercial de Dubai, onde torres de aço e vidro se estendiam em direção ao céu em designs que desafiavam a gravidade. Sarah reconheceu o Burj Khalifa pelas fotos, incrivelmente alto, dominando o horizonte. A cidade era mais moderna do que ela imaginava, mais limpa do que qualquer cidade americana que ela já tivesse visitado, com rodovias de 8 pistas e carros de luxo por toda parte. Ferraris, Lamborghinis e Rolls-Royces passavam com a mesma naturalidade que Hondas nas ruas de Miami. Mas, à medida que continuavam dirigindo, a paisagem urbana gradualmente deu lugar a espaços mais vazios. Canteiros de obras, prédios pela metade, extensões de terrenos baldios. Então, finalmente, o próprio deserto, areia infinita em todas as direções, interrompida ocasionalmente por pequenos empreendimentos ou instalações industriais. A inquietação de Sarah aumentava a cada quilômetro que passava. Achei que a propriedade fosse nos arredores de Dubai. Nos arredores, sim. Localização privada. O Sr. Al-Nur valoriza a discrição. A estrada ficou mais estreita, menos conservada. Eles saíram da rodovia para uma estrada de 2 pistas e, em seguida, para o que era pouco mais do que uma trilha de terra. Sarah não conseguia mais ver nenhum outro veículo. Apenas areia, pedras e, ocasionalmente, algumas plantas rasteiras do deserto lutando para sobreviver no ambiente hostil. "Ainda falta muito?" ela perguntou, tentando esconder o nervosismo na voz. "Não muito." 20 minutos depois,
Eles se aproximaram de um muro alto com câmeras de segurança no topo. Um portão se abriu eletronicamente quando se aproximaram. 2 guardas em uniformes de segurança privada observavam de uma pequena cabine, mas não os impediram de passar. O SUV seguiu por uma estrada pavimentada em direção a um grande complexo. O prédio principal era moderno e imponente, todo em concreto e vidro escuro, cercado por estruturas menores que poderiam ser casas de hóspedes ou alojamentos para funcionários. Parecia mais uma instalação corporativa do que uma residência particular, funcional em vez de luxuosa. Não havia jardins nem elementos decorativos, apenas uma arquitetura brutal projetada para privacidade e segurança. O veículo parou em frente à entrada principal. Rashid saiu e abriu a porta de Sarah. "Por favor, entre." Sarah saiu para o calor escaldante. Seus olhos ardiam com o brilho do sol refletido nas superfícies de pedra branca. Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, uma mulher apareceu na entrada, elegante em um terno azul marinho, com os cabelos escuros penteados para trás. Ela era árabe, talvez libanesa ou síria, com traços marcantes e olhos calculistas. "Sarah, seja bem-vinda", disse a mulher com um sorriso ensaiado que não chegava aos olhos. "Sou Laila Hassan, assistente pessoal do Sr. Al-Nur. Victoria me falou coisas maravilhosas sobre você." "Obrigada pelo convite", respondeu Sarah, apertando a mão que lhe foi estendida. O aperto de Laila era firme, quase agressivo. "Você deve estar exausta da viagem. Deixe-me mostrar seus aposentos. Você pode descansar, se refrescar e discutiremos os detalhes do evento esta tarde." Sarah seguiu Laila para dentro. O interior era fresco, quase frio, com o ar-condicionado ajustado para uma temperatura desconfortável. A decoração era minimalista, a ponto de parecer estéril. Paredes brancas, piso de mármore, sem toques pessoais ou obras de arte. Seus passos ecoavam nos corredores vazios. "Victoria está aqui?" perguntou Sarah. "Eu esperava coordenar diretamente com ela." "Victoria teve que voltar a Londres para outra emergência de um cliente", respondeu Laila suavemente. "Mas não se preocupe, estou totalmente informada sobre os requisitos do evento. Você trabalhará principalmente comigo." Algo naquela resposta incomodou Sarah, mas ela não conseguia explicar o porquê. Elas caminharam por uma série aparentemente interminável de corredores antes de finalmente pararem em uma porta. "Este é o seu quarto", disse Laila, abrindo-o. "Banheiro privativo, tudo o que você precisa. O almoço será servido às 3 horas. Por favor, não saia do complexo. Algumas áreas são restritas por motivos de segurança. O Sr. Al-Nur se encontrará com você às 3 para discutir sua visão para o fim de semana." O quarto era pequeno, funcional, mais parecido com um hotel do que com uma suíte de hóspedes na casa de um bilionário. Uma cama de solteiro, uma mesa, uma cadeira, um guarda-roupa. A janela tinha grades do lado de fora, o que Laila rapidamente explicou ser uma medida de segurança padrão na região. "Tem Wi-Fi?" perguntou Sarah. "Preciso avisar minha família que cheguei bem." "Claro, a rede é Dubai Secure. A senha está na mesa. Vou deixá-la descansar." Laila fechou a porta atrás de si. Sarah ouviu um som que fez seu estômago revirar, o clique característico de uma fechadura sendo acionada. Ela correu para a porta e tentou a maçaneta. Estava trancada por fora. "Com licença", Sarah chamou, batendo na porta. "A porta está trancada. Acho que há um erro." A voz de Laila veio do outro lado, abafada, mas clara. "Protocolo de segurança padrão. Todos os quartos de hóspedes são trancados automaticamente durante os períodos de descanso, para a segurança de todos. A porta será destrancada às 12h45 para o almoço. Tente dormir, Sarah. Você vai precisar de energia." Passos se afastaram pelo corredor. Sarah ficou paralisada, com o coração batendo forte. Ela tentou a porta novamente, puxando a maçaneta com força. Não se moveu. Ela correu para a janela.
As grades eram sólidas, a janela estava fechada, impossível de abrir. Ela pegou seu celular. A tela não mostrava sinal de celular, como era de se esperar. Ela abriu as configurações de Wi-Fi e encontrou a rede Dubai Secure. Digitou a senha escrita em um cartão na mesa, conectada. Com as mãos trêmulas, ela abriu o WhatsApp para enviar uma mensagem para David. O aplicativo carregou, mas quando ela tentou enviar uma mensagem, não conseguiu. Ela tentou novamente. Falha. Ela tentou enviar uma mensagem de texto normal, sem serviço. Ela tentou abrir seu e-mail. A página não carregava. O Wi-Fi era falso, conectado, mas bloqueado para acessar qualquer coisa fora do complexo. Sarah sentou-se na cama, respirando de forma superficial e rápida. Isso estava errado. Tudo isso estava errado. O local isolado, a porta trancada, a conexão falsa com a internet, a ausência de Victoria. Ela pensou nos avisos de David, na advertência chorosa de sua mãe, em todos os instintos que ignorara porque queria o dinheiro, porque queria a aventura, porque achava que era mais esperta do que as garotas que caíam em golpes. Mas ela não era mais inteligente. Ela tinha sido tão ingênua, tão desesperada, tão convencida de que era especial, de que as regras não se aplicavam a ela. O quarto não tinha relógio, e seu telefone era inútil para qualquer coisa, exceto para ver os minutos passarem lentamente. Sarah deitou-se na cama, totalmente vestida, olhando para o teto, tentando não entrar em pânico, tentando pensar em um plano. Exatamente às 12h45, ela ouviu a fechadura abrir. A porta se abriu para dentro e outra mulher entrou, mais jovem, do sudeste asiático, talvez filipina, vestindo um uniforme simples de camareira. Ela carregava uma bandeja com comida e a colocou sobre a mesa sem fazer contato visual. "Espere", disse Sarah. "Por favor, você pode me ajudar?" A mulher manteve os olhos baixos e falou em inglês quase inaudível. "Coma, descanse, faça o que eles dizem. O que está acontecendo aqui? Por que estou trancada?" A mulher finalmente olhou para cima, e Sarah viu puro medo em seus olhos escuros. "Eu era como você. 3 anos atrás. Promessas diferentes. Faça o que eles dizem. É a única maneira de sobreviver." Antes que Sarah pudesse responder, a mulher saiu apressada. A porta se fechou e trancou novamente. Sarah olhou para a comida, intocada, sem apetite algum. Agora, ela entendia com absoluta clareza. Ela não estava ali para coordenar um evento. Não havia nenhum evento. Não havia nenhum Hassan Al-Nur. Ou, se havia, ele não era um empresário de tecnologia. Ela era uma prisioneira no deserto, e ninguém sabia exatamente onde ela estava. Sarah passou as 2 horas seguintes vasculhando sistematicamente cada centímetro do quarto. Ela verificou a ventilação do banheiro, mas era pequena demais. Ela examinou as grades da janela, soldadas com firmeza. Ela procurou por qualquer coisa que pudesse usar como arma, mas o quarto havia sido deliberadamente esvaziado de qualquer coisa útil. Até mesmo os cabides no guarda-roupa eram feitos de plástico flexível, impossíveis de quebrar para formar uma borda afiada. Exatamente às 3 horas, a fechadura clicou novamente. Leila estava parada na porta com uma expressão profissionalmente impassível. "O Sr. Al-Nur vai recebê-la agora." Sarah pensou em recusar, mas o que isso adiantaria? Ela precisava de informações. Precisava entender exatamente em que situação se encontrava. Ela seguiu Laila pelo labirinto de corredores até um grande escritório com vista para um pátio interno. A sala era mobiliada com cadeiras de couro e uma mesa enorme, mas como tudo ali parecia estéril, impessoal. Um homem estava sentado atrás da mesa. Ele era árabe, talvez com 50 anos, vestindo roupas ocidentais de negócios. Seus olhos eram frios enquanto a avaliavam. "Senhorita Mitchell, por favor, sente-se." Sarah permaneceu em pé. "Onde está Hassan Al-Nur?" O homem sorriu sem cordialidade.
Você está olhando para ele, embora esse não seja meu nome verdadeiro, é claro. Nomes são coisas flexíveis no meu ramo de trabalho. Sua área de trabalho, repetiu Sarah, com a voz trêmula de raiva contida. Que é o quê, exatamente? Sequestro? Que palavra feia. Prefiro pensar nisso como aquisição internacional de recursos humanos. Ele se levantou e caminhou até um carrinho de bar, servindo-se de uísque, apesar da hora ainda ser cedo. Você veio aqui voluntariamente, senhorita Mitchell. Você assinou contratos. Você embarcou em um avião. Ninguém a forçou. Sob falsos pretextos. Você mentiu sobre tudo. Menti? Prometi-lhe uma oportunidade. Estou a proporcionar-lhe uma. Só que não é a oportunidade que esperava. Ele tomou de um gole da sua bebida. Diga-me, o que achava que iria acontecer? Um bilionário descobre uma coordenadora de eventos aleatória de Miami no Instagram e oferece-lhe $25.000 por 3 dias de trabalho? Isso alguma vez lhe pareceu razoável? As mãos de Sarah se fecharam em punhos ao lado do corpo. Eu verifiquei tudo. A empresa, as referências, o contrato, tudo cuidadosamente construído. O escritório de advocacia que redigiu seu contrato. Eles não têm ideia de que usamos o papel timbrado deles. As referências, atrizes pagas, os artigos de negócios sobre mim, plantados em publicações online obscuras que parecem legítimas, mas não são. É bem simples quando você sabe como fazer. O que você quer de mim? Al-Nur, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, voltou para sua mesa. Tenho clientes, homens muito ricos que pagam quantias substanciais por experiências exclusivas com mulheres americanas jovens e atraentes. Você se encaixa em um perfil específico que eles solicitam. Loira, educada, elegante. Amanhã à noite haverá uma reunião privada. 4 convidados. Você será uma das 4 garotas que os entreterão. A sala parecia inclinar-se. Sarah agarrou-se ao encosto de uma cadeira para se equilibrar. Não, absolutamente não. Você não tem escolha nesta matéria. As pessoas sabem que estou aqui. O meu noivo, a minha mãe, vão dar-me como desaparecida. Eles sabem que você está em Dubai a trabalho. Quando você não voltar, eles receberão mensagens do seu celular dizendo que você decidiu prolongar sua estadia, que conheceu alguém que está viajando. Eventualmente, as mensagens vão parar. Você não será a primeira mulher americana a desaparecer no exterior, e não será a última. A mente de Sarah disparou. A embaixada dos Iseknua vai investigar. Talvez, mas sem saber sua localização exata, o que eles vão encontrar? Os Emirados Árabes Unidos são um país grande. O deserto é vasto. Este complexo não existe oficialmente. Você está a 64 quilômetros da cidade mais próxima, cercada por terras privadas. Ele se inclinou para a frente. Senhorita Mitchell, não estou dizendo isso para assustá-la, mas para esclarecer sua situação. Você pode cooperar e ser tratada razoavelmente bem, ou pode resistir e sofrer consequências que farão a cooperação parecer misericordiosa em comparação. Vou lutar, vou gritar, vou contar aos seus clientes exatamente o que você está fazendo. Meus clientes sabem exatamente o que estou fazendo, porque você acha que eles pagam tanto. Ele apertou um botão em sua mesa. Laila, traga as outras. A porta se abriu e 3 outras mulheres foram conduzidas por guardas armados. Sarah reconheceu uma imediatamente, a mulher do avião, a que estava sentada 3 fileiras atrás dela. Ela era mais jovem, talvez 23 anos, com cabelos escuros e cacheados e olhos aterrorizados. As outras 2 também estavam na casa dos 20 anos, uma asiática e uma latina, ambas parecendo igualmente assustadas. Sarah Mitchell, conheça suas colegas para o evento de amanhã. Esta é Emily Bradford, de Chicago, Maria Santos, de Los Angeles e Jennifer Wu, de São Francisco. Todas foram contatadas pelas redes sociais. Todas prometeram oportunidades lucrativas. Todas agora estão na mesma situação que você.
As 4 mulheres se entreolharam, compreendendo o horror da situação que compartilhavam. Vocês estão todas saudáveis, documentadas, suas famílias sabem que viajaram para cá para um trabalho legítimo. Vocês são perfeitas. Al-Nur levantou-se. Os guardas vão levá-las de volta para seus quartos. Amanhã, vocês receberão roupas adequadas. Sugiro que descansem e aceitem a realidade. Resistir só vai tornar as coisas mais difíceis. Quando os guardas se moveram para separá-las, Emily de repente se lançou em direção à mesa, agarrando um abridor de cartas. Não vou fazer isso! Ela conseguiu cortar o braço de um guarda antes que outros 3 a dominassem. Eles a arrastaram para fora da sala enquanto ela gritava e lutava. O som de sua luta ecoou pelo corredor, então parou repentinamente com um baque repugnante. Al-Nur calmamente limpou uma gota de sangue que havia espirrado em sua mesa. Como eu disse, resistência tem consequências. Levem-na embora. Sarah foi empurrada de volta para seu quarto com tanta força que tropeçou e caiu de joelhos. A porta se fechou com um estrondo e foi trancada imediatamente. Ela ficou no chão por vários minutos, seu corpo tremendo incontrolavelmente, os gritos de Emily ainda ecoando em sua mente. Ela tinha visto o terror nos olhos das outras mulheres, o mesmo terror que sentia correndo em suas veias. 4 mulheres, 4 vítimas. Todas atraídas da mesma maneira, por meio de mentiras cuidadosamente construídas que exploravam seus sonhos e desespero financeiro. Sarah rastejou até o banheiro e vomitou até não sobrar nada em seu estômago. Ela se sentou no chão frio de azulejos, com a testa pressionada contra a porcelana, tentando estabilizar a respiração. O pânico não ajudaria. Ela precisava pensar com clareza. Precisava encontrar uma maneira de sair desse pesadelo. Horas se passaram na escuridão. Sarah não tinha ideia de que horas eram quando ouviu uma batida suave na parede atrás da cama. Ela congelou, ouvindo. 3 batidas, uma pausa, depois mais 3. Alguém no quarto adjacente estava tentando se comunicar. Sarah se moveu para a parede e bateu de volta. 4 batidas desta vez. Uma voz se fez ouvir, quase inaudível, feminina, com um leve sotaque. Você pode me ouvir? Sim, sussurrou Sarah, com a boca perto da parede. Quem é? Maria, do escritório. Estou no quarto ao lado. Você está bem? Uma risada amarga. Defina bem. Escute, não temos muito tempo. Eles monitoram tudo, mas acho que há um ponto cego nas paredes entre os quartos. Já estou aqui há 2 dias. Eles me trouxeram mais cedo. 2 dias? O que aconteceu? O mesmo que você. Contato nas redes sociais, promessas de trabalho como modelo, contratos com aparência legítima. Cheguei e percebi imediatamente que algo estava errado. Tentei fugir na primeira noite. Consegui correr cerca de 50 metros antes que os guardas me pegassem. Eles me espancaram bastante. A voz de Maria falhou. Emily, a garota que brigou hoje, ouvi eles a levarem para o porão. Ela está gritando há horas. Sarah sentiu a bile subir pela garganta novamente. Temos que sair daqui. Tentei de tudo. As janelas são impossíveis. As portas são sólidas. Os guardas estão armados. Mesmo que conseguíssemos sair, estamos no meio do nada. Ouvi-os a falar. Esta propriedade fica a 60 quilômetros de qualquer coisa. Ninguém nos pode ouvir gritar. Tem de haver algo que possamos fazer. Amanhã à noite, durante o evento, essa pode ser a nossa única oportunidade. Quando os convidados chegarem, haverá caos, pessoas a movimentar-se. Se conseguirmos nos coordenar, se todos nós 4 lutarmos ao mesmo tempo, talvez possamos criar confusão suficiente para escapar. E a Emily? E a Jennifer? Não sei onde fica o quarto da Jennifer. E a Emily? A voz de Maria baixou ainda mais. Acho que estão usando ela como exemplo, para aterrorizar o resto de nós e nos obrigar a obedecer. Sarah pressionou a palma da mão contra a parede, como se pudesse transmitir força através do gesso.
Não podemos desistir. Não estou desistindo, só estou sendo realista. Esses homens já fizeram isso antes, muitas vezes. A mulher filipina que traz comida me disse que está aqui há 3 anos. Há outros funcionários, todos presos da mesma forma. Algumas eram vítimas de tráfico que se tornaram cúmplices para sobreviver. Isso é um sistema, Sarah. Uma operação organizada. Um barulho no corredor fez as 2 mulheres ficarem em silêncio. Passos passaram e depois desapareceram. Sarah esperou alguns minutos antes de sussurrar novamente. Maria, você ainda está aí? Sim. Amanhã à noite, quando acontecer, vamos lutar. Custe o que custar. Prefiro morrer tentando fugir do que deixar eles fazerem isso conosco. Concordo. Tente descansar, se puder. Vamos precisar de nossas forças. A conexão foi encerrada. Sarah deitou-se na cama, olhando para o teto na escuridão. Ela pensou em David, provavelmente frenético agora, quando as ligações prometidas nunca chegaram. Ela pensou em sua mãe, que se culparia por ter incentivado Sarah a aproveitar a oportunidade. Ela pensou no casamento que nunca aconteceria, na vida que nunca teria. Mas, principalmente, ela pensou nas 4 mulheres presas ali e em todas as outras que vieram antes delas. Aquelas que Maria mencionou, aquelas que foram enterradas no deserto, aquelas cujas famílias nunca saberiam a verdade. A manhã chegou sem que Sarah tivesse dormido. A porta se abriu e a mulher filipina entrou com o café da manhã. Sarah se sentou rapidamente. Por favor, você tem que nos ajudar. Você sabe o que eles vão fazer hoje à noite. A mulher colocou a bandeja na mesa com as mãos trêmulas. Não posso ajudar. Se eu tentar, eles vão me matar também. Eles vão nos matar de qualquer maneira. Talvez não. Algumas meninas, se cooperarem, se forem valiosas o suficiente, elas mantêm vivas. Elas as transferem para outros locais, as usam para outros clientes. Não é misericórdia, mas é sobrevivência. Isso não é viver, é estar morta por dentro. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Você acha que eu não sei disso? Tenho uma filha em Manila. Eles enviam dinheiro para ela todos os meses do meu salário. Se eu tentar fugir ou ajudar alguém a fugir, eles vão parar os pagamentos. Minha filha vai passar fome. Minha mãe está doente. Elas não terão ninguém. Ela se moveu em direção à porta. Depois parou. O sistema de fechadura é eletrônico, controlado pelo escritório principal de segurança. Durante eventos, às vezes o gerador de reserva é usado devido à demanda de energia. Quando o gerador é acionado, há um atraso de 3 segundos antes que as fechaduras sejam reiniciadas. 3 segundos. Não é tempo suficiente para... É tudo que posso lhe dar. A mulher saiu rapidamente, trancando a porta atrás de si. 3 segundos. Sarah refletiu sobre a informação. 3 segundos para abrir uma porta e sair. Mas para onde iriam? Como coordenariam as 4 mulheres? Ela passou o resto da manhã planejando, pensando em todas as possibilidades. Ao meio-dia, a porta se abriu novamente. Desta vez, era Layla, acompanhada por 2 outras mulheres carregando sacolas com roupas. Hora de se preparar para esta noite, disse Layla com eficiência clínica. Banho, cabelo, maquiagem. Os vestidos são de grife, as joias são verdadeiras. Os clientes do Sr. Al-Nur esperam perfeição. Não vou fazer isso. A expressão de Layla não mudou. Então você será forçada, drogada se necessário. Você pode entrar naquela sala por conta própria ou ser carregada. A escolha é sua, mas o resultado será o mesmo. As 2 mulheres começaram a desfazer as malas com as roupas. Vestidos de noite em tons de joias, sapatos de salto caros, cosméticos. Era obsceno, essa aparência de luxo pintada sobre o horror. Os convidados chegam às 8, continuou Layla. O jantar é às 9. Você será acompanhada até o salão principal às 8h30. Sorria, seja charmosa, faça exatamente o que lhe mandarem. Se você se comportar, isso tudo terminará à meia-noite.
Se não se comportarem, ela deixou a ameaça no ar. Depois que elas saíram, Sara olhou para o elegante vestido vermelho estendido sobre a cama. Ela pensou nas palavras de Maria, sobre lutarem juntas, sobre a janela de 3 segundos. Ela pensou em Emily no porão e em Jennifer em algum outro lugar daquele complexo. Ela tomou sua decisão. Ela usaria o vestido. Ela entraria naquele salão. Ela sorriria para os monstros que a compraram como mercadoria. E então, quando chegasse o momento, ela destruiria toda a operação deles, mesmo que tivesse que se destruir junto. Às 7h30, Sara estava diante do espelho com o vestido de noite vermelho. A mulher que a encarava parecia uma estranha, com cabelos penteados em ondas suaves, maquiagem aplicada com precisão profissional, diamantes emprestados de alguma coleção brilhando em seu pescoço. Ela parecia que estava indo para uma festa de gala. Ela estava linda. Ela parecia uma presa vestida para o abate. A porta se abriu e 2 guardas entraram, ambos armados. "Hora de ir", disse um deles em inglês com sotaque. Sara caminhou entre eles pelo corredor, seus saltos batendo no chão de mármore. Passaram por outros quartos com as portas abertas. Ela viu Maria sendo escoltada para fora, vestindo um vestido verde esmeralda, seus cabelos escuros penteados elegantemente. Seus olhos se encontraram brevemente. Maria deu um aceno quase imperceptível. Elas foram levadas para um grande salão de jantar que Sara nunca tinha visto antes. A sala era opulenta de uma forma que o resto do complexo não era, com lustres de cristal, tapetes persas e uma longa mesa posta para 12 pessoas. Música clássica tocava suavemente em alto-falantes ocultos. Flores em arranjos elaborados enchiam todos os cantos. Se você não soubesse, poderia pensar que se tratava de um jantar elegante. Emily já estava lá, parada rigidamente em um vestido azul. Seu rosto estava fortemente maquiado, mas Sara ainda podia ver os hematomas sob a base, o leve inchaço ao redor do olho esquerdo. Emily não olhava para ninguém, seu olhar fixo no chão, seu espírito visivelmente abatido. Jennifer chegou por último, vestida de dourado. Ela era a mais jovem, com 23 anos, e lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto cuidadosamente maquiado. Um guarda sussurrou algo ameaçador em seu ouvido e ela se endireitou, tentando se recompor. As 4 mulheres ficaram em fila, como bonecas em exposição. Layla circulou-as, ajustando um cacho aqui, um colar ali, garantindo a perfeição. "As regras são simples", disse ela baixinho. "Sorriam, sejam charmosas, respondam às perguntas educadamente. Não mencionem de onde são especificamente, não discutam como chegaram aqui, não peçam ajuda. Se alguma de vocês quebrar essas regras, todas serão punidas. Entendido?" Ninguém respondeu. "Entenderam?" repetiu Layla, com a voz mais severa. 4 sussurraram que sim. "Ótimo, os convidados estão chegando." Sara ouviu veículos do lado de fora, portas se fechando, vozes masculinas falando em árabe. Seu coração batia forte contra as costelas. Ela tentou chamar a atenção de Maria novamente, mas Maria estava olhando fixamente para frente, com a mandíbula cerrada. As portas da sala de jantar se abriram e 4 homens entraram, seguidos por Al-Noor, desempenhando o papel de anfitrião gracioso. Os homens eram todos árabes, todos de meia idade ou mais velhos, todos vestidos com roupas tradicionais caras. Eles conversavam entre si em árabe, rindo, completamente à vontade. Um deles olhou para Sara da mesma forma que alguém avaliaria um carro que estivesse pensando em comprar. "Senhores", disse Al-Noor em inglês, mudando de idioma para beneficiar sua mercadoria. "Apresento-lhes as companheiras desta noite. Todas americanas, todas selecionadas especificamente de acordo com suas preferências." Os homens se aproximaram, circulando as mulheres. Um deles, corpulento e com barba grisalha, parou na frente de Sara. Ele cheirava a colônia
e cigarro. Esta aqui. Qual é o seu nome? Sara, ela conseguiu dizer com a voz quase trêmula. Sara, ele repetiu, como se saboreasse a palavra. Lindo! Você está com medo, Sara? Todos os seus instintos de sobrevivência gritavam para que ela dissesse não, sorrisse, entrasse no jogo. Sim, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Estou apavorada. O homem riu, encantado. Honestidade. Gosto disso. O medo deixa os olhos mais brilhantes, você sabia? Al-Nur apontou para a mesa. Por favor, vamos jantar. A noite ainda é jovem. Elas se sentaram, cada mulher ao lado de um dos convidados. Sara se viu ao lado do homem corpulento que se apresentou como Khalid. Do outro lado dela estava o próprio Al-Nur. À sua frente, Maria estava rígida ao lado de um homem magro de olhos frios. Jennifer chorava silenciosamente e Emily olhava para o prato como se quisesse desaparecer. Os garçons trouxeram prato após prato, comida cara que Sara não conseguia saborear. A mão de Khalid encontrou sua coxa debaixo da mesa e ela se forçou a não recuar. Ela se lembrou das palavras da mulher filipina. 3 segundos quando o gerador ligou. O jantar prosseguiu com uma lentidão agonizante. Os homens comeram, beberam uísque importado, apesar das proibições islâmicas, e discutiram negócios em uma mistura de árabe e inglês. Falavam sobre as mulheres como se elas não estivessem lá, comentando sobre suas características, seu potencial, seu valor. Sara percebeu que Maria observava os garçons com atenção. Um deles era a mulher filipina que as havia ajudado. Ela carregava uma garrafa de vinho para encher as taças e, ao passar atrás da cadeira de Al-Nur, seus olhos se voltaram para uma porta no fundo da sala e, em seguida, para um painel na parede próxima a ela. Um painel de controle. Maria também o viu. Os olhos delas se encontraram através da mesa. Maria tocou sua orelha e, em seguida, ergueu 3 dedos sob a mesa, onde apenas Sara podia ver. O sinal era claro. Escute. 3 segundos. O prato principal foi retirado. A sobremesa chegou. A mão de Khalid subiu pela perna de Sara, e ela apertou o garfo com tanta força que achou que ele poderia entortar. Ele se inclinou para perto, seu hálito quente contra a orelha dela. Depois do jantar, você e eu vamos nos conhecer muito melhor. As luzes piscaram, apenas por um momento. Então, novamente, um escurecimento mais longo. Al-Nur franziu a testa. O gerador já deveria ter entrado em ação. Laila, verifique o sistema de energia. Laila saiu da sala. As luzes piscaram pela 3ª vez e, em seguida, a sala ficou completamente escura. A iluminação de emergência foi ativada, banhando tudo com um brilho vermelho fraco. E naquele momento de caos e confusão, Sara ouviu a voz da mulher filipina, pouco acima de um sussurro. Agora. Um clique metálico quando as fechaduras eletrônicas se desativaram. 3 segundos. Maria se moveu primeiro, afastando-se da mesa e correndo em direção à porta dos fundos. Sara a seguiu imediatamente, tirando os sapatos de salto alto e correndo com as meias nos pés. Atrás delas, gritos irromperam. Jennifer tropeçou, mas se levantou e correu. Emily não se moveu, paralisada pelo trauma. A porta dos fundos se abriu com um estrondo e elas estavam do lado de fora, na noite escaldante do deserto. Maria era rápida, já estava 20 metros à frente, indo em direção ao local onde os veículos estavam estacionados. Sara correu mais rápido do que nunca na vida, com os pulmões em chamas e os pés arranhados pelas pedras afiadas. Um tiro rasgou o ar. Maria tropeçou, mas continuou correndo. Outro tiro, e desta vez Sara ouviu a bala atingir uma pedra perto de seus pés. Guardas saíam do prédio atrás delas. Maria chegou aos veículos e tentou abrir a porta de um SUV. Trancada. Ela quebrou a janela com uma pedra, disparando o alarme. Sara a alcançou e, juntas, tentaram ligar o carro, mas nenhuma das duas sabia como.
Jennifer alcançou-as, soluçando, sangrando por um corte na testa. Temos que correr para o deserto, ofegou Maria. É nossa única chance. Mas o deserto se estendia infinitamente em todas as direções, e holofotes agora varriam o complexo. Guardas armados se aproximavam. Elas tinham talvez 30 segundos antes de serem capturadas. Sarah olhou para o rosto determinado de Maria, para os olhos aterrorizados de Jennifer e tomou uma decisão. Vocês duas corram. Vou criar uma distração. Vão o mais longe que puderem, encontrem a estrada, parem qualquer veículo. Sarah, vão! Sarah não correu em direção ao deserto, mas em direção ao prédio principal, gritando com toda a força dos pulmões, chamando atenção. Guardas convergiram para ela de 3 direções. Ela lutou violentamente, dando um chute forte no joelho de um guarda antes que outros 3 a derrubassem no chão. A última coisa que viu, antes de uma coronhada de rifle atingir seu crânio, foi Maria e Jennifer desaparecendo na escuridão do deserto. 2 pequenas figuras contra o vasto vazio. Então, tudo ficou escuro e Sarah caiu inconsciente, perguntando-se se seu sacrifício tinha significado alguma coisa. Sarah acordou com a sensação de uma corda áspera amarrando seus pulsos atrás das costas. Sua cabeça latejava onde havia sido atingida e sangue seco crostava o lado de seu rosto. Ela estava de joelhos na areia, o ar noturno frio contra sua pele. O elegante vestido vermelho estava rasgado e sujo. Ela piscou, tentando focar. Eles estavam fora dos muros do complexo, no deserto aberto. Holofotes de veículos criavam poças de iluminação forte na escuridão. Al-Nur estava diante dela, não mais o empresário elegante. Seu rosto estava contorcido de fúria. Você realmente achou que poderia escapar? Ele gesticulou para a direita. O coração de Sarah se partiu. Maria e Jennifer estavam ajoelhadas na areia ao lado dela, também amarradas e espancadas. Elas haviam sido capturadas. Seu sacrifício não significou nada. Conseguimos correr talvez 3 quilômetros, sussurrou Maria com voz derrotada. Os caminhões nos alcançaram em poucos minutos. Não há onde se esconder aqui. Nada. Onde está Emily? Perguntou Sarah. Lá dentro. Ela nem tentou fugir. Al-Nur acendeu um cigarro, a brasa brilhando vermelha na escuridão. Essa pode até sobreviver. Ela aprendeu seu lugar. Mas vocês 3 me custaram muito dinheiro. Meus clientes ficaram insatisfeitos, furiosos. Entendem o que isso significa para o meu negócio? Somos seres humanos, disse Sarah, encontrando sua voz apesar do terror. Não somos negócios. Não somos mercadorias. Somos seres humanos com famílias que vão nos procurar. Suas famílias vão procurar sim, e não vão encontrar nada. Ele acenou para os guardas. Tragam as ferramentas. 2 guardas passaram por elas e entraram na escuridão do deserto. Sarah ouviu o som de pás batendo na areia. Eles estavam cavando. Sua mente se recusava a processar o que isso significava. Se recusava a aceitar o que estava prestes a acontecer. Jennifer começou a soluçar. Por favor, eu tenho um irmãozinho. Ele tem apenas 12 anos. Eu prometi que voltaria para casa. Por favor. Os olhos de Maria encontraram os de Sarah. Sinto muito, sussurrou Maria. Achei que tivéssemos uma chance. Fizemos a coisa certa, respondeu Sarah com firmeza. Nós lutamos. Isso é o que importa. Al-Nur agachou-se na frente de Sarah. Em 5 anos de operações, eu me livrei de 17 mulheres que não podiam ser controladas. Todas enterradas aqui. O deserto guarda segredos muito bem. Seus corpos nunca serão encontrados. Suas famílias sofrerão para sempre, sem saber. Mas esse é o preço da rebeldia. Sarah cuspiu em seu rosto. Ele se levantou lentamente, limpando a bochecha, e então lhe deu um forte tapa no rosto. Khalid queria você especificamente. Ele pagou um preço alto. Você me fez parecer incompetente. Ele se virou para os guardas.
Os buracos estão prontos? Sim, senhor. 3 depressões retangulares na areia, quase invisíveis sob os holofotes. Sepulturas. A respiração de Sarah tornou-se rápida e superficial. Isto não podia ser real. Não podia ser assim que a sua vida terminava no deserto, a milhares de quilômetros de casa, porque ela queria pagar o seu casamento. Foram arrastadas para se levantarem e forçadas a ir para a beira das sepulturas. 3 guardas posicionaram-se atrás delas, com as armas em punho. A mulher filipina ficou perto de um dos veículos, forçada a assistir, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Alguma última palavra? Perguntou Al-Nur zombeteiramente. Jennifer estava hiperventilando, incapaz de falar. Maria fechou os olhos, sussurrando o que parecia ser uma oração em espanhol. Sarah olhou para as estrelas, incrivelmente brilhantes no céu do deserto. Ela pensou em David, em sua mãe, na vida que nunca teria. Pensou em todas as mulheres antes dela que haviam morrido neste mesmo lugar e em todas as mulheres que viriam depois. Você será pego eventualmente, disse Sarah, com uma voz mais forte do que se sentia. Alguém vai te denunciar. Alguém vai... O tiro interrompeu suas palavras. Jennifer caiu primeiro, seu corpo desabando na sepultura. Maria seguiu segundos depois, sua oração inacabada. Sarah teve tempo para um último pensamento, uma esperança de que, de alguma forma, em algum lugar, alguém contasse a verdade sobre o que aconteceu ali. Então, a escuridão. 3 meses depois, Linda Mitchell estava sentada no apartamento da filha em Miami, organizando os pertences que Sarah nunca iria buscar. A polícia não tinha ajudado em nada. O FBI disse que estava investigando, mas sem provas de crime, havia pouco que pudessem fazer. O telefone de Sarah ficou mudo após o primeiro dia. A empresa que a contratou não existia. Victoria Sterling tinha desaparecido. David cancelou o local do casamento. Ele parou de comer, parou de dormir, envelheceu 10 anos em 3 meses. Em um laptop, um artigo do Miami Herald detalhava o número crescente de mulheres americanas que desapareciam após aceitar oportunidades de trabalho no exterior. O rosto de Sarah estava entre dezenas de fotos. Jovem, esperançosa, desaparecida. Em Dubai, o complexo permanecia em silêncio sob o sol do deserto. Al-Nur já havia transferido as operações para um novo local no Marrocos. Emily havia sido transportada para um cliente no Kuwait, quebrada e submissa. A mulher filipina continuava trabalhando, enviando dinheiro para sua filha, morrendo lentamente por dentro. E no Instagram, uma nova conta chamada Lux International Opportunities estava ganhando seguidores. O perfil apresentava fotos glamorosas de eventos em cidades europeias. Mulheres jovens comentavam, perguntando como se inscrever, compartilhando seus sonhos de aventura e liberdade financeira. As mensagens já haviam começado. Descobrimos seu perfil e ficamos impressionados com sua beleza natural e talento. O deserto guardava seus segredos. Mais 3 corpos sob a areia. Mais 3 famílias destruídas. E em algum lugar, novas vítimas já estavam sendo selecionadas, novas mentiras sendo construídas, novas armadilhas sendo preparadas. O ciclo continuava, porque o mal, quando impune, sempre continua.